Graça e paz, meus irmãos. Que privilégio estarmos aqui reunidos e ver a igreja cheia dentro das condições que temos com essas restrições. Eu peço aos irmãos que abram, por favor, primeira epístola de João, capítulo 4. Estamos dando sequência à série de mensagens nesta epístola. E esta é a 15ª mensagem nesta epístola. 1 João, capítulo 4, versos 13 até o verso 21. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar? Senhor, diante da Tua palavra que acabamos de ler, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito nos convença dela, que não seja apenas um tempo de apreensão intelectual, de compreensão do texto, mas que seja um momento de convencimento, de arrependimento, de mudança de atitude, de uma autocrítica que nos conduza a regular os nossos relacionamentos pelo testemunho que a Tua palavra nos dá nessa noite. Nós oramos por isso, Senhor, com temor no nosso coração e humildade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lá em casa, se você entrar, você vai encontrar vários quadros pendurados na parede, mas tem muito quadro. Acho que até demais. Um desses quadros tem uma mensagem que me chama a atenção. A mensagem é a seguinte: me ame quando eu menos merecer, pois este é o momento, essa é a ocasião que eu mais preciso. Este provérbio, ele nos lembra da necessidade que todos nós temos de sermos amados e de também amarmos, especialmente quando alguém perto de nós está se sentindo enfraquecido. E o amor é o ato de misericórdia mais poderoso que podemos praticar nos nossos relacionamentos. Porque pelo amor, nós não apenas restauramos relacionamentos quebrados, como também promovemos ou estabelecemos a paz, e mais, damos testemunho que de fato estamos em comunhão com Deus. Pelo menos é isto que essa passagem que acabamos de ler nos testemunha, e também no Evangelho de João, capítulo 17, versos 22 e 23, onde João diz o seguinte: eles têm transmitido palavras do Senhor Jesus, a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A palavra de Jesus, claramente, revela que o amor é capaz de nos unir como povo de Deus na terra, como igreja. E por esta unidade, nós testemunhamos que estamos unidos com Cristo, assim como o Pai está unido com o seu Filho, Jesus Cristo. Percebamos como o amor é a liga, o fundamento, extremamente importante para as nossas relações, pois o amor pelos nossos irmãos afeta inclusive a nossa fé, não apenas o que proferimos com os nossos lábios, mas a verdade da nossa vida diante do Senhor. O amor uns pelos outros evidencia duas realidades na nossa vida, de acordo com o verso 12, que foi assunto da nossa última mensagem. No verso 12 nós lemos o seguinte: mas no final, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então existem duas realidades
que João apresenta aqui a respeito do amor na nossa vida. Fato de Deus permanecer em nós e o amor dele, não o nosso amor, mas o amor dele em nós sendo aperfeiçoado à medida que o exercitamos. João usou o verbo permanecer 24 vezes em toda a sua epístola. Só entre os versos 12 e 16 encontramos 6 citações. A intenção de João, ao enfatizar este verbo aqui, é de demonstrar que Deus permanece em nós e nós nele. Mas também que essa experiência vertical de termos comunhão com Deus, de Deus se relacionar conosco, determina o modo como nós vamos tratar os nossos relacionamentos. João começa introduzindo aqui dentro do nosso contexto que se nós não amarmos os nossos irmãos, segundo o amor que Deus colocou no nosso próprio coração, o nosso testemunho não é verdadeiro. Nós não estamos em comunhão com Deus. Não estamos. Portanto, dizer que permanecemos em Cristo significa dizer que estamos nos comportando de acordo com Cristo. É isso que ele diz no capítulo 2, verso 6. Vira a página da sua Bíblia por um instante e leia o que diz, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Veja como a nossa comunhão com Deus deve determinar a nossa conduta de maneira que nós andemos em conformidade com o testemunho do Filho de Deus. É por isso que João relaciona o conceito de permanecer com o de amar aqui nesses versos. Em certo sentido, todo este último parágrafo, capítulo 4, especialmente os versos 13 até o verso 21, essa última parte do parágrafo 4, é uma ampliação do parágrafo anterior, verso 7 ao verso 12. Ele desenvolve o seu raciocínio do verso 7 até o verso 12, e agora ele faz uma amplificação daquilo que ele já tinha ensinado, principalmente quanto à exortação que se encontra no verso 11, que diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Em termos de estrutura aqui do diálogo de João, o parágrafo que nós lemos, versos 13 ao verso 21, está organizado em 2 partes, ambos com o propósito de confirmar, em primeiro lugar, que Deus permanece em nós, versos 13 até o verso 16. Segunda parte, versos 17 ao verso 21, João vai, como eu já disse, amplificar aquilo que ele já ensinou no parágrafo anterior, de que o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. Vamos ver cada uma dessas partes aqui. Primeiro, versos 13 ao verso 16, onde João afirma que Deus permanece em nós, como confirmação e até de conforto, de consolo para a igreja, quanto à afirmação de fé no tocante aos relacionamentos uns com os outros. Primeiro ele diz que Deus nos deu o seu Espírito. Olha o que diz o verso 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Aqui sabemos que a permanência mútua, isto é, Deus em nós e nós nele, é real porque ele nos deu o seu Espírito. Ele nos deu o seu Espírito. Segundo lugar, versos 14 e 15, porque confessamos que Jesus é o Salvador do mundo e é o Filho de Deus. Então, a nossa confissão na pessoa do Senhor Jesus, a despeito dos falsos mestres que negavam Jesus encarnado, que Jesus teria vindo em carne e osso e vivido entre nós, aqueles que confessam que têm a verdadeira doutrina e que confessam que Jesus é o Salvador do mundo e que é o Filho de Deus, estes sim podem ter a certeza de que Deus permanece neles. É o que nós lemos nos versos 13, verso 14 e verso 15. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, se tem algo que dá testemunho ao mundo de que somos filhos de Deus, se tem algo que nos une como igreja, é a confissão doutrinária correta a respeito de Jesus Cristo. E quando nós confessamos a mesma fé, nós nos estabelecemos como um só corpo, o corpo de Cristo. Aquele que não confessa Jesus não tem parte do corpo de Cristo, não tem parte na família da fé. Então, João está deixando claro, neste breve tempo que nós temos aqui,
de que aquele que confessa Jesus como Salvador do mundo, como Filho de Deus, este sim, ele é habitação de Deus, que Deus permanece nele. É o testemunho que o Espírito Santo dá a respeito de Cristo. E nós, movidos por este Espírito que o Pai nos concedeu, então nós confessamos a verdade a respeito dele. Por fim, verso 16, aqui João vai mais uma vez reafirmar o fato de Deus permanecer em nós, porque conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Verso 16, ele diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece. Aqui, na língua portuguesa, não aparece o verbo grego, e Deus permanece nele. Então, João está deixando claro para nós que Deus permanece em nós quando conhecemos o amor de Deus, e quando cremos no amor de Deus. E isso seria uma afirmação vaga se nós não considerarmos aqui o que ele diz no verso 9 até o verso 11 do mesmo capítulo, que Deus manifestou o seu amor em nós pelo fato dele ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos dele, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que o Filho de Deus veio para fazer propiciação pelos nossos pecados. É em Jesus, na morte de Jesus, no derramamento do seu sangue, que nós obtivemos a justificação dos nossos pecados, e nisto Deus revelou e provou o seu amor por nós. E em último lugar, o fato de Deus ter nos amado a tal maneira de ter enviado assim o seu Filho, mostrando a dimensão do amor de Deus por nós. Então, João está dizendo no verso 16, que aqueles que conhecem o amor de Deus e creem no amor de Deus, sim, Deus permanece em nós e nós permanecemos nele. Então, João está amplificando, como eu disse, aquilo que ele já ensinou no parágrafo anterior, que Deus permanece em nós, porque ele nos deu o seu Espírito, porque confessamos a Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, e em último lugar, porque conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, amor este que foi testemunhado pela obra da redenção provada em Cristo Jesus. A segunda parte do nosso parágrafo, versos 17 até o verso 21, João agora vai amplificar aquilo que ele disse anteriormente, que o seu amor, o amor de Deus em nós é aperfeiçoado. E a primeira argumentação de João aqui é: aquele que confia não tem nada a temer. Aquele que confia neste amor, ele não apenas crê, ele não apenas conhece, mas ele confia no amor que Deus revelou em Cristo Jesus, na obra que Jesus realizou no nosso lugar. Então, olha o que diz o verso 17: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo que está se aproximando, cada vez mais esse dia se aproxima, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Então, aquele que confia no amor de Deus, ele não tem nada a temer. A confiança diante de Deus, quanto ao dia do julgamento, é um sinal de que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, pois conformamos a nossa vida com um testemunho de que Deus é amor no trato uns com os outros neste mundo. A ideia que João está passando é daquela imagem de um juiz assentado num trono, julgando todos os homens e os segredos dos seus corações. E a maneira como, de uma maneira justa, reta, firme, ele julga aqueles que transgridem a sua lei, que negam a Jesus. Para aqueles que não conhecem a Jesus, saber que ele está vindo trazendo um terrível julgamento para aqueles que não o confessaram diante dos homens, sabendo que naquele dia o julgamento será terrível, então são atormentados pelo medo do que há de vir. Temem a morte e temem aquilo que vem após a morte. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que aqueles, verso 13, que aqueles que não têm esperança, eles se entristecem demasiadamente, porque eles temem o julgamento final. Eles temem o que há de vir após a nossa morte. Enquanto
que para nós que confiamos no amor de Deus que foi revelado pela obra da redenção em Cristo Jesus, nós não tememos de maneira alguma. Muito pelo contrário, o perfeito amor de Deus lança fora o medo de ser apresentado diante do tribunal no dia do julgamento, porque confia no amor de Deus em Cristo por ele. É o que diz o verso 18: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aqui João está falando sobre esta incerteza da vida eterna. É diferente da experiência dos crentes que creem em Jesus Cristo, confiam no amor de Deus revelado por ele, então ele não teme a vida após a morte. Ele tem certeza de que se ele enfrentar a morte antes da vinda de Cristo, ele atravessará os portais da morte para uma realidade majestosa na plenitude da presença de Deus. Por isso ele não teme, ele confia na justificação dos seus pecados pelos méritos de Jesus Cristo. Ele sabe que Deus em Cristo o justificou dos seus pecados, ele não tem culpa, ele não tem tormento, ele não tem angústia, muito pelo contrário, ele tem confiança. Segunda argumentação de João aqui, se encontra nos versos 19 ao verso 21, e a sua argumentação basicamente é que quem verdadeiramente ama Deus, também amará o seu irmão. Ele está aqui argumentando de uma maneira geral como o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, pela confiança que temos na obra de Jesus na cruz, diante do juízo que se aproxima, também diante do nosso irmão, a experiência de amar o nosso irmão. No verso 19, João vai dizer que o amor de Deus em nós atinge o seu objetivo à medida que o amamos e também amamos os nossos irmãos. Olha o que diz o verso 19: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós não apenas amamos a Deus, mas também somos transformados ou recondicionados a amar a igreja, a amar o povo de Deus, porque Deus nos amou primeiro. E bem sabemos que só amamos a Deus porque quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele nos comunicou vida, ele nos deu vida e nos fez ressuscitar juntamente com Cristo. E numa linguagem espiritual, Paulo diz que nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo, porque a nossa posição em Cristo é de pessoas redimidas do pecado, não como aqueles que rejeitam o Evangelho e que estão sendo destinadas para um grande abismo, mas que a nossa posição agora é de cidadãos do reino dos céus. E isto aconteceu por causa do grande amor que Deus revelou por nós através de Jesus. Por isso hoje nós o amamos, por isso hoje nós cremos nele, por isso hoje nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos envergonhamos dessa condição vergonhosa que muitas vezes assumimos com as nossas palavras, com os nossos atos, com a maneira como nós tratamos os nossos irmãos na fé, a igreja de Deus, o corpo de Cristo. Nós olhamos para dentro de nós no momento de reflexão e sentimos vergonha diante do Senhor, porque nós o amamos e nós não queremos desagradar a Deus. E foi Deus, pelo seu amor, que nos deu essa nova disposição espiritual, de percebermos que a nossa esperança não se limita às propostas e às oportunidades que o mundo tem para nos oferecer. Não, a nossa esperança está além de tudo o que o mundo tem para nos oferecer. Isso muda completamente a nossa visão horizontal. Eu passo a olhar para os meus irmãos, não como pessoas que eu conheço hoje e amanhã eu me esquecerei, mas eu olho para os meus irmãos com o amor que Ele colocou no meu coração, porque esta é a minha família, vocês são a minha família, nós somos a família de Deus, e isto faz toda a diferença, na maneira como nós cuidamos uns dos outros, nos preocupamos uns com os outros, tratamos uns aos outros, maneira como nós nos perdoamos, a disposição para orarmos, a disposição para nos colocarmos ao lado de quem está precisando chorar, desabafar os seus problemas conosco, porque a nossa relação, ela vai transcender este mundo. A nossa relação como igreja, como povo de Deus, é uma relação cuja condição
é vitoriosa sobre o poder da morte. E é maravilhoso sabermos que Deus coloca no nosso coração amor uns pelos outros, pelo fato de Deus ter nos amado primeiramente. O segundo e último argumento de João aqui, nos versos 20 e verso 21, de maneira enfática, ele vai dizer que consequentemente, a ausência de amor por nosso irmão exclui a possibilidade de amor a Deus. É isso que ele diz no verso 20 e 21. Se alguém disser, é uma confissão, é uma declaração, se alguém disser, eu amo a Deus, e ao mesmo tempo odeia o seu irmão, ele recusa cuidar do seu irmão, a se oferecer para atender às suas necessidades, e não o trata com honra, pelo contrário, o evita, o ofende e deixa por isso mesmo. Se alguém disser que ama a Deus e ao mesmo tempo ele odeia o seu irmão, o assassinando em seu próprio coração, disse João, é mentiroso. Por que é mentiroso? Porque essa confissão não é verdadeira. Ele não ama a Deus, porque o amor que nós dedicamos a Deus, ele determina a nossa disposição para amar o nosso irmão. Então João, de uma maneira lógica, ele quer dizer o seguinte: é mais fácil amar os nossos irmãos, a quem nós vemos, do que amar a Deus, a quem nós não vemos. Então não faz o menor sentido dizer que nós amamos a Deus, que é muito mais exigente na relação conosco, e ao mesmo tempo odiar o nosso irmão, recusar amar o nosso irmão. Essa confissão de que nós amamos a Deus, ela não é verdadeira. A nossa religião é vã. As nossas disciplinas religiosas são infrutíferas, ineficazes, não estão nos edificando, não estão produzindo em nós santificação. É isso que João está aqui de maneira clara, dizendo que é impossível amar a Deus e ao mesmo tempo odiar o seu irmão. Verso 21 ele diz, ora, temos da parte dele este mandamento de amar os nossos irmãos, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Esta é a coerência da vida cristã. Se nós amamos a Deus e queremos amá-lo de todo o nosso coração, então nós temos que nos dispor a lutar contra essa natureza vingativa, ressentida, odiosa, miserável, corrompida pelo pecado, e nos dispor a oferecer ao nosso irmão, mesmo quando ele não merece, o amor que ele tanto precisa naquele momento da sua vida. Eu quero terminar trazendo 3 considerações finais aqui. Em primeiro lugar, muitos hoje acreditam que o objetivo da salvação é a deificação do homem, ou seja, que ele experimente uma transformação tal que a natureza de Deus seja infundida nele. Eu não sei se você já ouviu isso, mas isso é comum na literatura teológica, isso é comum em alguns ambientes dentro do evangelicalismo brasileiro, a ideia de que o homem, que Deus se importou com o homem a ponto de infundir nele a sua própria natureza. E esta é uma heresia, isso não é verdade. O Novo Testamento não sustenta esta noção, essa argumentação, de que Deus, ele nos dá da sua natureza. Se Deus nos dá da sua natureza, no final nós nos tornamos pequenos deuses. E esta argumentação ela não pode ser sustentada pelas Escrituras. Mas o Novo Testamento indica que pelo poder do Espírito Santo, as virtudes e perfeições da personalidade de Deus devem ser refletidas no modo como nós pensamos, no modo como nós sentimos e no modo como nós agimos uns com os outros. Pelo menos é isso que nós encontramos aqui no verso 7. No verso 7 ele diz, todo aquele que ama é nascido de Deus. Ele é filho de Deus, ele nasceu pelo poder de Deus, mediante a obra de Jesus Cristo, segundo o poder do Espírito de Deus. No verso 9 ele repete isso também, quando ele diz, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele.
Nós não apenas nascemos de Deus e somos, pela obra do Espírito, regenerados, recriados na condição de filhos de Deus, mas também vivemos na dependência de Deus. Vivemos na dependência de Deus. Aqui João diz que, como o amor verdadeiro procede de Deus, aquele que manifesta esse amor se mostra nascido de Deus e de fato conhece a Deus. No entanto, ainda podemos nos perguntar como é possível que as pessoas que não acreditam em Jesus amem umas às outras. Como nós respondemos esta argumentação bíblica de que, se nós amarmos os nossos irmãos, estamos dando testemunho de que nascemos de Deus, permanecemos em Deus e Ele permanece em nós? Como isso se aplica ao fato de pessoas que não creem em Jesus Cristo, que não têm parte com a igreja cristã, em lugar nenhum sejam capazes de amar umas às outras? Isso se aplica basicamente por 3 fatores. Primeiro, pela doutrina da Imago Dei, a imagem de Deus em nós. Apesar do pecado ter corrompido a nossa natureza, nós não perdemos completamente sinais da criação. Por isso, nós somos capazes de amarmos e de fazermos o bem. Também, isso se explica pela doutrina da graça comum, tanto negativa, quando a pessoa que não é crente, ela percebe que tem algo errado e ela recua, ou ela retrata, ou ela evita, como diz lá Provérbios, o prudente vê o mal e se esconde. E essa não é uma virtude apenas de pessoas tementes a Deus, essa é uma virtude que está presente também na sociedade de uma forma geral. E nisto se revela a graça comum de Deus no aspecto restritivo, mas também positivo. A noção que as pessoas têm, por causa dos resquícios da imagem de Deus nela, elas são capazes de amarem, de promoverem paz, de fazerem o bem. Nem todas as pessoas lá fora são perversas, são promíscuas, são corruptoras, são amantes da injustiça. Por quê? Porque isto revela por si só essa graça comum que Deus dispensa a todos. Quando Ele derrama a chuva sobre a terra, Ele não derrama a chuva só aqui sobre a primeira igreja presbiteriana de Goiânia, Ele derrama a chuva sobre todos, porque a graça de Deus alcança a todos. E também pela influência geral do Evangelho, especialmente da nossa cultura, que foi cristianizada. Somos uma cultura majoritariamente de formação cristã, seja pelo catolicismo, seja pelo protestantismo. E as pessoas, embora não estejam em comunhão com qualquer igreja, elas têm uma noção de alguns deveres morais a serem observados e atendidos na sociedade. No entanto, em última análise, é a fé em Jesus e o amor por Deus que importa, porque nós sabemos que a moralidade humana não pode garantir ao homem a sua salvação. O homem pode desenvolver na sociedade um bom comportamento e ser lisonjeado pelos homens, mas diante de Deus ele permanece em pecado, porque ainda não foi justificado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Então, em última análise, é a fé em Jesus e o amor a Deus que importa. O amor humano, embora nobre e altamente motivado, fica aquém se recusa a incluir o Pai e o Filho como objetos supremos de sua afeição. Pois este não é o amor que procede de Deus e conduz o homem a viver obedientemente aos seus mandamentos. Fala-se muito aí fora, a respeito do amor, e como demonstração do amor concebido por essa sociedade, as pessoas são capazes de fazerem as coisas mais absurdas e vexatórias que se pode imaginar. E elas defendem os seus comportamentos e as suas transgressões morais diante da lei de Deus, que é reta e que é justa e que é santa, alegando que elas estão praticando o amor, porque este amor é um amor desprovido da fé e também do amor a Deus, que induz o homem a obedecer os seus mandamentos. Em segundo lugar, João deixa claro como, de uma forma enfática aqui, entre os versos 7 e verso 21, por 3 vezes,
a exortação de que os crentes devem amar uns aos outros com o amor que receberam de Deus. É isso que ele diz no verso 7. Ele diz: amemo-nos uns aos outros. No verso 11, ele volta a dizer: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E no final ele volta a dizer no verso 21, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Essa é a ênfase que João está dando aqui, do dever que temos de amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Basicamente ele ensina que o amor a Deus e ao nosso irmão são inseparáveis, de modo que o amor por nosso irmão, associado à falta de fé em Deus, produz tormento em face do dia do juízo, conforme lemos aqui no verso 19. Eu amo o meu irmão, mas este amor, ele é desprovido da fé em Deus. Isso produz, segundo João no verso 19, tormentos diante do julgamento que se aproxima. Também o amor a Deus, agora invertendo, o amor a Deus desassociado do nosso amor ao nosso irmão, produz falso testemunho. Podemos até falar que somos crentes, mas de fato, na presença de Deus, nós não cremos nele. Nós não amamos a Deus. E o julgamento se aproxima. Paulo diz em Romanos 12, verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Paulo está dizendo que o caminho mais excelente para aqueles que creem em Cristo e amam a Deus é que eles prefiram serem humilhados para garantir que os outros, os seus irmãos, sejam honrados. Ele não entra numa disputa de honra, ele não entra numa guerra para provar, para demonstrar que ele é mais honroso, que ele é mais importante, que ele tem as melhores ideias, que ele é melhor que o seu irmão, que ele tem mais privilégios, que ele não sei o quê, que ele não sei o quê. Não, João está dizendo, vocês estão completamente enganados. Paulo está dizendo, no capítulo 12 de Romanos, verso 10, que os irmãos devem amar de tal modo que preferem a honra do seu próprio irmão. O próprio Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, que o amor é uma prática, é um exercício da paciência, da benignidade, que rejeita a nociva manipulação dos relacionamentos através do ciúme. Não trata os outros com prepotência e orgulho, não nos induz a agir de maneira inconveniente, ou outra tradução, de uma maneira imprópria, deselegante, descordial. O amor, segundo o conceito de Paulo, ele é abnegado por não buscar os seus próprios interesses. Ele não se irrita facilmente ou por qualquer motivo. Ele não entra em qualquer tipo de provocação, se irando contra o seu irmão. Ele exerce ao mesmo tempo paciência e benignidade. Por isso ele não se ressente do mal que os outros lhes causam. Não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. E Paulo conclui no verso 7 do capítulo 13 de 1 Coríntios, que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Ele suporta. Ele não é vingativo, ele suporta. E é isso que precisamos refletir nas nossas relações. Enfim, amar os nossos irmãos significa nos doar a eles, como testemunhas de que, em terceiro e último lugar, de que Deus é amor e nos amou, segundo Paulo também diz em Romanos capítulo 5, verso 8, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. E Ele provou o seu amor, conforme diz o verso 9, ao ter enviado o seu Filho para vivermos por meio dele. Se hoje temos certeza da nossa vida eterna, se hoje temos certeza de que somos crentes em Cristo Jesus e de que por Ele fomos salvos, isso se dá pelo fato de Deus ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar e para nos justificar dos nossos pecados, é o que Ele diz no verso 10. Jesus veio cumprir a missão de, ao morrer no nosso lugar, fazendo propiciação dos nossos pecados, nos garantir a vida eterna e a vida abundante. Ele diz no verso 11, pois Ele morreu em nosso lugar, e no verso 14, como Salvador do mundo. E esta é a confissão, este é o testemunho que nós damos ao mundo quando nós amamos os nossos irmãos. Vamos orar?